Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Com vocês aqui, mais uma vez, Natan, ao meu lado direito, como sempre. Maria, tudo bem? Olá, tudo bem, tudo ótimo. Essa é a primeira vez que eu falei do lado direito. Nos primeiros episódios era direito Porque também? óbvio, Não, sempre eu poderia ser seu lado direito, na verdade. Não, mas é óbvio. A gente tá sempre nessa posição. É, isso é verdade. Mas não, se bem nesse... Que... Então, exatamente. Estamos nessa posição, nesse estúdio aqui. Nesse formato. Aqui. Eu não me lembro. O Leandro vai ter que tirar a prova depois pra gente. Leandro, depois você me lembra se a gente tá sempre nessa mesma posição, tá bom? Obrigado. No episódio de hoje, nós iremos falar e intencionalmente tentar responder uma pergunta que é: se faz pesquisa e inovação dentro da indústria farmacêutica no Brasil? Nacional, né? No Brasil. No Brasil. Nas indústrias farmacêuticas nacionais, porque no Perfeito. Brasil tem outras indústrias farmacêuticas que não são Perfeito. nacionais. E esse é mais um episódio que até a gente começou contando pra vocês. Lá no começo, acho que se vocês não viram, volta alguns episódios que a gente começou falando de parcerias, desenvolvimento de inovação e tudo mais, que é uma série de episódios que a gente quer trazer pra vocês para mostrar o quanto que a indústria brasileira também é capaz de inovar, certo? E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos um grande convidado. Não sei se eu tinha roupa pra isso hoje. Ainda bem que você tem uniforme. Né? Porque senão a gente ia passar vergonha certamente. Eu tenho uniforme aqui do Pastelaria para vocês, mas a gente trouxe uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa. Vocês já viram aí na thumb, já viram aí na foto, espero que inclusive vieram atrás desse episódio também para saber um pouquinho desse bate-papo. Mas estamos aqui hoje com o Atlas Azevedo, diretor de P&D do Axê Laboratório, meu ex-chefe. Tudo bem, Atlas? Prazer, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Natan. Demoramos pra conseguir trazer também, né? Sim, é difícil, mas É difícil. Mas aí a culpa é mais minha, eu acho. A culpa foi mais minha. Eu ia falar, nossa, o Atlas é... Não. Foi mais minha. A agenda de Nathanael Segrete é a mais ocupada do Brasil. A culpa foi minha dessa vez, gente. A culpa foi minha. Eu não sabia disso, tá bom? Achei que era você. É porque eu não queria trazer... Eu queria trazer no estúdio já novo e tudo mais. E aí acabou que a gente não conseguiu e tava difícil. Aí eu falei, bom... Vamos trazer, senão vai ficar difícil, né? Pra trazer ele... Não vamos perder essa oportunidade, Não vamos perder. Né? Vai saber depois, o cara... Vai sair de licença maternidade. Vai sair. Vai demorar um pouco pra voltar. Não, é o máximo que ele ia fazer... Maternidade não, paternidade. Ele ia fazer era trazer junto aqui a família inteira, atrás dos bebês. Eu ia adorar, Paula e aí é tiro, porrada e bomba. É melhor não. Mulherada toda reunida. É, muita gente. Nada. Paula é top, Paula é gente boníssima. Ia ser sensacional. Exato. Mas, Atlas, muito obrigado mais uma vez. A intenção, então, aqui do episódio é trazer alguns insights e tentar responder essa pergunta que a gente já vem aqui discutindo com outros profissionais sobre... fazer ou não fazer pesquisa no Brasil. O Brasil faz pesquisa, o Brasil não faz pesquisa. Como, né? Quais são as pesquisas? Como que a gente estrutura, como é que o Brasil está, o panorama de pesquisa do Brasil, de pesquisa e desenvolvimento, que tipo de pesquisa que a gente faz. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso no episódio de hoje. Mas antes, 2 recadinhos só, antes da gente começar aqui. O primeiro é, não se esquece de se inscrever. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho lá, deixa o comentário, manda um like pra gente no YouTube. É muito importante pra gente conseguir continuar desenvolvendo esse projeto para vocês, porque a gente só vai continuar, obviamente, se tiver interesse de vocês em continuar acompanhando o podcast do nosso nicho, né? Além disso, no Spotify, se você é uma pessoa que gosta de consumir esse tipo de conteúdo no YouTube, vai lá no Spotify ou em todas as plataformas. Como é que é, Leandro? De áudio. Avalia 5 estrelas na Apple. 5 estrelas. Avalia 5 estrelas na Apple. Segue no Spotify. No YouTube. E afins. E afins. Amazon também. Enfim, estamos todos lá, certo? Esse é o primeiro recadinho. E o segundo recado, não se esqueça também, que a gente já falou no último episódio, do guia de seleção de filtros que os nossos parceiros do Cromatografando disponibilizaram gratuitamente para você que trabalha com cromatografia e que quer entender um pouco melhor como selecionar o seu filtro para você melhorar o seu preparo de amostra e com isso tirar melhores resultados dos seus métodos. Então, se inscreve, o link vai estar aqui disponível para vocês, é gratuito, aproveita, baixa, estuda e aprende, beleza? Podemos começar? Sim, Qual que é a primeira pergunta que você vai fazer que o Atlas está louco para responder? A pergunta mais importante desse podcast. Será? Que a gente pode perguntar coisas cabeludíssimas do ponto de vista técnico, todo mundo sabe responder. Quando eu faço essa pergunta, a galera fica, nossa, meu Deus, o que eu respondo? Mas o Atlas, ele é ótimo. Inclusive, as pessoas têm dificuldade de falar sobre elas. Por isso, tem que Espero que você não mostrar. tenha. Eu acho que ele não vai ter. Vai.
Não, Vamos acho ver. que não. O Atlas. Então vamos ver. Atlas, conta pra gente quem é o Atlas na barraca do pastel. Essa pergunta é difícil. Essa pergunta aí é a pergunta Eu de já milhões, fui barraca né? de pastel com Atlas, inclusive. Eu já fui. Exato. Você sabe Guarulhos. bem, né, quem é. Guarulhos. quem é ele Vocês na sabem barraca. que eu sou, né? Eu escuto boa parte dos podcasts aí que vocês gravam. que E eu bom. sempre fiquei pensando, falei, o que eu vou responder, né? Como vocês fizeram essa As pessoas pergunta? ficam pensando, é Então, verdade. assim, a pergunta rápida é assim, né? A resposta rápida é assim, quem é o Atlas na barraca do pastel? Alguém com fome, né? É verdade. É verdade. Porque, cara, quando você tá na barraca do pastel, você tá com fome, isso é Exato, fato. É verdade, é Fica verdade. pensando, vou comer 2, 3... Eu vou Exato, levar pra assim, vou viagem, pedir né? um especial ou 2 de pizza, né? Mas, Eu lembro da época ia com o Atlas no intervalo, no almoço lá do Axi, a gente pegava e ia na feira em Guarulhos, ia todo mundo lá, a gente pegava uns então. pasteizinhos. Bons tempos, hein? Bons tempos. Dava tempo de tempos de sair, outrora. né? Bons pra- tempos que a gente era jovem que nem engordava tanto. Agora é difícil, não dá pra fazer mais tudo isso aí, não. pois é, o problema é que vocês não engordam, né? Nunca vi, enfim. Tá certo, tá certo. Mas, bom, acho que eu sou biomédico de formação. Eu formei na Federal de São Paulo alguns anos atrás. Alguns bons anos atrás, eu diria, né? Eu escolhi o curso de ciências biomédicas porque eu gostava muito de ciência. Sempre fui um apaixonado por ciência. Ciência, para mim, é minha paixão. Né? Então, eu escolhi o curso, né? Um curso que é focado os 4 anos em ciência, basicamente. Então, a gente entrou, respirava, falava o tempo todo sobre ciência. Né? Isso, para mim, foi uma grande escola por conta disso, porque eu pude me desenvolver naquilo que era a minha paixão. Né? Então, a faculdade foi um tempo muito bacana também de aprender coisas que, para mim, são fundamentais até hoje, como farmacologia, imuno, biomol, enfim. Quando eu estava no 3º ano de faculdade, a gente teve uma eletiva para falar sobre biotecnologia. E aí veio minha paixão. Né? Então, quando eu tive essa disciplina, foram convidadas algumas pessoas que eram de fora da Unifesp, né? E aí eu comecei a entender essa integração entre ciência e negócio. Para mim era uma novidade na época, né? Pô, isso que legal, né? Então dá para aplicar a ciência. Acho que essa era, né, o meu interesse com a biotecnologia. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu acabei entrando, fui procurar, né, uma pós-graduação em biotecnologia. Na época, a Unifesp não tinha, a USP tinha, um curso que era super legal, interunidades. E eu entrei nesse curso. Entrei no mestrado, passei, né? Então eu fiz o mestrado em biotecnologia pela USP, fiz o doutorado em genômica e bioinformática, umas coisas diferentes. E a minha história eu hoje, né, trabalho há mais de 10 anos aí no Axê. Hoje sou responsável pela área de pesquisa, inovação e novas tecnologias. Então o nosso papel lá é fazer desenvolvimento, pesquisa de novos IFAs, né, trabalhar com IFAs existentes nos projetos de desenvolvimento. Inserir novas tecnologias no Axê, que é algo que tem sido super legal, super, eu diria, até inovador na indústria farmacêutica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre inovação Eu já tô com várias perguntas, mas tô deixando radical, você falar, hein? enfim, Senão né? eu vou te cortar. Mas é muito legal saber essa questão de olhar para as novas tecnologias, né? E isso também me permitiu a gente criar uma unidade dentro da área que a gente está chamando de inovação externa. Então, é realmente assim, ser o radar da companhia, né, para buscar oportunidades de produtos inovadores, de tecnologias, de parcerias acadêmicas, né, procurar por CDMOs específicas, enfim, tudo aquilo que a gente consiga acelerar a inovação dentro do Axê. Eu entrei no Axê num processo de seleção Essa história é boa. de trainee. Foi muito interessante porque eu estava no meio do mestrado, nem estava muito firme ainda que eu queria já ir para a indústria, né? Porque a gente sempre fica naquela questão, faço a pós-graduação inteira e vou procurar alguma oportunidade na indústria ou não, né? Mas, enfim, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, nossa, tá para mim, né? Porque era uma opção de trainee em biotecnologia. E aí, de novo, né? Falei, poxa, quantas oportunidades no Brasil Em biotecnologia. em biotecnologia, Naquela época- na indústria farmacêutica, eu vou ter. É. Isso é antes de RDC 55. Sim, não, Enfim, 10 anos atrás a gente tá falando. Então, foi muito interessante por conta disso, né? Então, eu acabei entrando no Axê, enfim, tô lá há bastante tempo. E é isso, né? Eu, como pessoa, também gosto muito de esportes, de
Canhoto. Canhoto Joga de futebol, né? futebol com a esquerda. Joga futebol com a esquerda. Jogo mal, mas Não, joga bem, mas na época canhoto, difícil de Tênis, marcar. né? Que vocês Tênis. O Nato só fica Nossa, me faz levando tempo pra... que eu não jogo tênis em Atlas. Corrida, eu acho que elas corriam também. Corria também. Multiuso. Tudo. Agora ele é pai. É, Aí agora é outra ele é história. pai. Agora eu corro atrás das Agora crianças. Enfim, agora a discussão é sobre vinho. É isso aí é outra coisa. isso Agora aí. é outra coisa. É vinho e fralda. Então agora meu trabalho é correr de criança também, que aquilo cabeça dá mais trabalho Dá do que mais, trabalhar. É, né? imagina. Dá mais bastante trabalho, viu? Dá mais trabalho que a corrida anterior. É isso aí. Você é ia isso aí. perguntar. Essa vaga pela qual você entrou aí no Achei, ela tem a ver com a Bionovis, assim, ou... Sim. Tinha na época, assim? Tinha na Porque época. foi bem nesse momento, Foi. assim, né? Foi bem nesse momento mesmo, assim. A gente tava na época... enfim, tava se discutindo as vias, né, regulatórias, o arcabouço regulatório para o desenvolvimento de biológicos, em particular os biosimilares naquela época, né? Uhum. E aí, enfim, a legislação nova, a RDC, saiu. Uhum. E aí isso motivou, ou tava para sair, na verdade, isso motivou me selecionar, né, para trabalhar em biotecnologia. E foi muito interessante, porque, né, eu acabei entrando dentro de um contexto que tinha muita dinâmica, muito movimento em biotecnologia, né? Então eu estava se estruturando na época nessa área, o que culminou na formação da Bionovis, né? A gente pode até depois, ao longo do podcast, discutir a respeito, mas foi bem nessa época aí mesmo. Ah, legal. Eu fiz, assim... Não, porque foi bem nessa época, Foi. né? Tem que bastante coisa tava para mim. Inclusive, acontecendo, esse é o tipo de estratégia de inovação que o Brasil desenvolve, né? É um exemplo, inclusive. Não, isso é importante. O modelo da Bionovis, inclusive, é um modelo que mostra como o Brasil inova, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, uma pergunta um pouquinho atrás. Você nunca pensou em fazer farmácia ou química? Sempre como o fato de você gostar de ciência e tal, da coisa que você falou, você foi direto... Ou biologia, sei lá. Ou biologia, talvez. Biologia. Ou Você foi... biotecnologia tem faculdade de... Tinha na sua época? Tinha, né? Tinha na Unesp, mas era É. muito longe, assim. Era, sei lá, Era em 400, Assis, não era 500 também? quilômetros. Era em Assis, era. Então você nunca pensou em outro tipo de curso? Sempre foi... Porque eu sei que sua irmã é médica e tudo mais, então... Isso. Não, assim, eu prestei na época biologia na USP e na Unicamp, passei, né? Mas a biomédia ela me chamou mais atenção pelo fato de ser 100% para a saúde humana. Farmácia sempre foi um curso possível, super interessante e tal, né? Mas eu careci em mim aquela visão de, putz, será que é um curso que vai me dar uma base científica, né? Olhando hoje para trás, seria uma solução possível também, né? É um curso super interessante, versátil, né? Nossa, Engenheiro de farmácia- obra pronta é fácil, né? A gente olha pra trás, tá tranquilo, né? Assim, farmácia é um curso sensacional, né? Super diverso, a pessoa pode trabalhar com várias coisas e tal. Mas pra mim, na época, eu queria muito aquela coisa da base científica. Entendi. Então, eu queria, né? Eu queria isso, né? Não, porque isso é uma pergunta que a gente recebe bastante aqui. Eu até comentei com você um pouquinho antes. As pessoas têm muita dúvida de achar que só químico e farmacêutico trabalha em indústria farmacêutica, né? E você é uma questão realmente que é tipo, não necessariamente. E aí, assim, óbvio, né? Claro, tem pessoas na área de negócios, tem pessoas na áreas que, sei lá, de outras áreas da indústria farmacêutica que não necessariamente são farmacêuticos ou químicos. Mas quando a gente fala na área da pesquisa, as pessoas talvez tenham essa dúvida. Como que você vê a inserção dessa interdisciplinaridade, até na experiência que você tem já de contato com outras indústrias brasileiras? É comum, não é comum? O que você acha? Como que agrega isso? Se não agrega, né? Não sei. Assim, quando eu estava na faculdade, eu lembro que a gente tinha muito essa discussão. Assim, da biomedicina versus a farmácia, até mesmo os processos seletivos, às vezes, priorizar, a gente perguntava, poxa, você pode ser farmacêutico, pode ser biólogo, mas não pode ser biomédico, que em tese está no meio do caminho, né? Hoje eu acho que já não vejo mais assim, acho que as vagas em si elas estão abertas, né? Assim, a faculdade é um ponto de partida, né? Ela não te... Exato, era isso que eu ia Ela falar. não- É muito não representa quem você é. Eu gosto disso. assim, ela não representa necessariamente quem você é, né? E Ou o que você vai ser pro resto da sua vida, Exato, né? certeza, né? Então, a faculdade ela vai te trazer uma base, experiência, mas no final das contas, o que conta eu sempre falo, né? Assim, o que as empresas querem ver, as organizações, assim, são pessoas que são capazes de tomar boas decisões, resolver problemas, trabalhar em equipe, desenvolver relacionamento, enfim, né? Participar do dia a dia da organização, né? Sim. Então, eu acho que isso se sobrepõe
Se sobrepõe. E Eu muito concordo. interessantemente, né? Boa parte disso você não aprende na faculdade, né? É A verdade. bagagem... É que o Exato. pessoal fala assim, as suas atividades extracurriculares que você vai aprender essas coisas. Exato. Verdade. Então é um pouco disso, Nathan. Assim, eu acho que o curso de ciências biomédicas, em particular, me trouxe muito essa base da ciência. Então, essa questão de fazer perguntas, de entrar no detalhe das coisas, de chegar a causas raízes, né, de integrar domínios diferentes, né, que isso é super importante, né? E no final das contas, pesquisa e desenvolvimento, em particular, que é aquilo que a gente faz, você não faz sozinho, né? Você faz com um grupo de pessoas, multidisciplinar, muitas vezes. Então, enfim. Acho que é mais importante você conseguir comunicar e conversar com todo mundo, né? Eu sempre falo que a pesquisa em si, quando a gente que é o que você falou, de resolver problemas, né? Uma vez que você aprende como pesquisa, você vai aprender a pesquisar qualquer coisa, você vai ter a visão crítica, que eu acho que é o mais importante que a gente aprende, Exato. que é ter essa visão crítica sobre aquilo que você está fazendo, perguntas sobre aquilo que você está fazendo para não aceitar que aquilo é uma verdade absoluta. E, na verdade, tudo bem, pode até ser, mas sempre com essa visão crítica. E isso, de fato, você consegue, né? Puxar. Inclusive, me traz a segunda pergunta que eu ia fazer para você. Acho que nós três aqui passamos por uma coisa em graus diferentes, eu acho que você em mais ainda que eu e a Maria, que foi fazer doutorado durante o trabalho. E você fazia pós-graduação. Para quem não sabe, o Atlas falou, ele é mestre e doutor. Só que ele fez o doutorado 100%, né? 100%. Mestrado eu não me lembro, mas até porque quando eu entrei você já tinha acabado o mestrado. Ou não me lembro. Acho que você estava acabando o mestrado. Como que foi fazer? Porque, assim, é muito difícil. Eu peguei o final do meu doutorado lá no Axê. A Maria também, né? Pegou o final para poder Mas eu tava só fazer. escrevendo, né? Já tava bem de boa. Não, eu também. Bem de boa, Eu né? também. Eu Escrevi não vou tudo falar como é que era, vou deixar o trabalhando, Atlas falar. Mas, assim, resumidamente, gente, o Atlas, ele saía, trabalhava a semana inteira, chegava cedo e era um dos que o último ia embora. Aí, na sexta-feira, a gente ia embora 3 da tarde, meio-dia, que é ou meio-dia ou 3 da tarde, que era o horário normal. Aí, o Atlas ficava até as 3 e depois ele ia pro laboratório. Faculdade, É isso certo? aí. É isso aí. E como é que foi pra você, assim, se você fosse período, né? olhar pra trás e ver, e aí, né, galgando questões na carreira, porque você vê uma oportunidade dentro da empresa, só que aí você tem que se dedicar tempo, família, né? Como é que foi tudo isso, assim, no seu ponto de vista? Como na verdade, fazer isso? História do engenheiro de obra pronta de novo, né? Você olha pra trás e fala assim, nossa, tinha uma lógica de como as coisas aconteciam. No final das contas, você sobrevive nesse tempo, né? É muito mais... Exato. É muito mais isso, assim, sabe? Você sobreviver, né, a uma situação. Mas pra mim, assim, cara, o mestrado, que foi a época de adaptação, foi mais doído do que o doutorado. O doutorado, ele já aconteceu. Você já sabia, né, entre aspas, como foi fazer. mais fluido, era no mesmo laboratório e tal. Então, assim, acho que os desafios, eles eram, primeiro, o cansaço, né? Se eu lembro o final do mestrado, que também foi doído demais, assim, de sair também à noite, aí ia lá fazer cultura de células, porque, enfim, né? Aí terminava a cultura de células, ia pra casa, dormia. E tinha que estar lá, né? Cultura de Tinha célula que não tá tem lá, dia, né? não tinha jeito, isso. né? Então, pra mim, isso foi um pouquinho... Foi doído, né? Eu acho que você aprende mas foi legal porque eu aprendi algumas coisas que me ajudam até hoje. Primeiro, de equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. Nossa, né? isso eu falo muito tempo Isso inteiro. assim, você tem que ter uma organização das coisas, sabe? E segundo é tentar ser prático com o seu tempo, né? Tem que ser sempre produtivo. Isso é cansativo também, né? Então, assim, você faz por um tempo, com um propósito. E eu acho que também, assim, eu tinha muita vontade de fazer mestrado e doutorado, né? Ao mesmo tempo eu tava dentro da indústria e tava gostando pra caramba. Então, eu não queria abrir mão de nada, né? E era novo, né, Atlas? Era Porque novo assim, você é também. muito novo. Você é sempre uma referência, assim, de ter uma carreira, né, que meteórica, assim, e muito novo, né? Então, acho que também isso facilita um pouco. A gente vai ficando velho e vai ficando mais cansado. Total, a gente fala disso, assim, que agora que eu tive filha, que eu falo, cara, por que eu não tive? Porque você fica Porque você não dá você conta, para. né? É muito cansativo, Exato, assim, né? E você exato. perde energia, sem dúvida, né? Imagina, nessa época, né, ia pro doutorado, estudava... Happy hour. Trabalhava, participar de tudo e indo, né? Acho que é um pouco disso também, viu? Fazer isso quanto antes, né? Exato. E depois dar trabalho. Porque depois não dá, gente. Nossa. Não, a gente vai cansar, mas né? hoje você lida, porque eu lembro, né? A nossa equipe lá, ou todo mundo tinha já um certo nível na pós, ou as pessoas que não tinham queriam fazer. E isso sempre foi muito estimulado dentro do nosso grupo na época que eu também trabalhava com vocês lá.
E eu acho que isso não é diferente, acho que hoje, pelo que eu sei lá da equipe com vocês. E você vê uma vantagem nisso? Não tem vantagem? Você acha que tem profissionais, por exemplo, que são muito bons, mas que não necessariamente precisam entrar numa pós para desempenhar um bom papel ali dentro, na área de pesquisa, eu tô querendo dizer? Ou não? A pós-graduação ajuda, estimula alguma coisa diferenciada? O que você acha? Assim, eu acho que para pesquisa é muito bom você ter um mestrado e doutorado, né? Porque eu acho que o mestrado e doutorado, ele te dá o método, né? O arcabouço de como que você aborda problemas. Concordo. O que eu sempre comento pro pessoal é, assim, sim, a gente sempre deixa bem aberto, quer fazer mestrado, quer fazer doutorado, arruma um projeto, começa a fazer, né? O que eu sempre estimulo é fazer assim, ó, não necessariamente ele precisa estar 100% atrelado com aquilo que você está fazendo dentro da empresa. Concordo. Aliás, pelo contrário, eu acho que se você faz alguma coisa que é fora daquilo que é teu escopo, primeiro, te ajuda a abrir a cabeça. Segundo, te ajuda até a desaluviar um pouco, às vezes, o estresse, o cansaço do trabalho. Terceiro, ele te dá a oportunidade de você, de repente, desenvolver uma segunda carreira ou, enfim, estar mais perto de uma outra área, né? Sim, sim, Porque o teu dia a dia você já desenvolve, né? Não é isso, né? Eu acho que o mestrado e doutorado ele vai te dar essa visão maior, né? Essa visão integrada de abordar um método científico. Então, é para isso que eu acho que é interessante. Então, eu acredito que sim, é super importante, né? Recomendo todo mundo, sugiro a fazer. Só discordo um pouquinho nessa questão. Então tem que ser aplicado aquilo que a gente faz. Eu acho que não necessariamente. Né? Acho que dá para você abordar um problema interessante, né? Que vai te ajudar, te dar ferramentas no seu dia a dia de trabalho, mas não está linkado 100% com aquilo que você faz. Não, concordo. Eu sempre digo que, assim, um mestre e um doutor, ele geralmente é uma pessoa que, independente do projeto, ele sabe resolver problema. É isso. Né? Então, porque o que mais a gente tem no mestrado e doutorado é problema que a gente nem sabe resolver. Né? Então, tem um amigo meu, um colega que é professor da Unifesp hoje, que ele, na época, era pós-doc no meu laboratório, ele falava, gente, a pós nada mais é do que você plantar um pepino, regar um pepino, cultivar o pepino, colher o pepino, e depois você não sabe o que você vai fazer com o pepino. Acho que é por aí. Porque é isso, você cria um problema que muitas vezes você não consegue resolver depois, né? Mas o que é legal é que você vai explorando várias formas de tentar resolver esse problema, e nessa você se desenvolve e obviamente, você acaba concluindo de alguma forma, trazendo alguma solução ali. Então, acho que é esse tipo de competência de resolver problema que a gente desenvolve muito, independente do escopo área, do né? projeto mesmo, né? Eu trago por mim até, assim, eu fiz o doutorado e 50% do meu doutorado, pelo menos, ele foi no computador, foi com bioinformática, né? E, cara, eu não sabia uma linha de código, eu não sabia programar. Eu não sabia nem entrar no prompt, né? Assim que eu comecei. E isso depois me trouxe tanta oportunidade, né? De até desenvolver alguns projetos dentro da Shea que envolviam dados. Porque eu já conhecia sobre, né, como estruturar dado, como processar dado, limitações, até mesmo a parte prática de você programar. Então, sim, eu lembro disso. Pra mim isso foi tão legal e não tinha nada a ver com o que eu fazia, eu não achei. Exato. Então isso foi bom, abriu minha cabeça, né? Então eu acho que é isso, assim, a gente... quando você faz um mestrado, doutorado, ele te cria a oportunidade de você abrir uma cabeça, aprender uma coisa nova que um dia pode ser que faça sentido, né? Eu trago sempre um exemplo do Steve Jobs, ele comenta essa história, né? Que ele fala assim, puxa, eu quando estava lá na faculdade, eu fui fazer um curso de caligrafia. E aí ele aprendeu sobre todos os tipos de letras serifadas, letras não serifadas, e ele fala, se não fosse eu ter feito essa disciplina, hoje o computador continuaria tendo um tipo de letra só. Porque o Windows tinha um tipo de letra só. Então é um pouco disso. As coisas elas vão se encontrando sem a gente perceber, né? Então acho que abordar coisas novas, aprender, só traz benefício. E pode ser que seja benéfico, né, aplicado, ou pode ser que te ensine a fazer alguma coisa a mais depois. Não, Exato. justo, com certeza. Já que a gente falou de inovação, então entrando de fato no conteúdo do episódio, queria começar falando especificamente, isso é uma coisa que a gente já falou aqui em outros episódios, mas eu acho que é sempre bom lembrar, porque tem pessoas que vão acompanhando agora e acabam que não assistiram os outros episódios.
Mas é explicar um pouquinho da inovação, ou pelo menos no seu ponto de vista, na sua experiência, da inovação na pesquisa da indústria farmacêutica brasileira, focando, por exemplo, inicialmente, explicando inovação incremental e radical. Como que a indústria farmacêutica, o que é, Qual que é e a diferença, né? O que é isso e como que a indústria hoje vê, assim, no seu ponto de vista? Legal. Acho que, primeiro, acho que vale até discutir o que é inovação, né? Tá Então, assim, a gente sempre discute que inovação, ela tem 3 macroetapas, independente do que seja, né? Proposição, geração e captura de valor, certo? Então, primeiro você propõe um projeto. Segundo, você desenvolve esse projeto. E terceiro, esse projeto ele tem que gerar algum valor, que pode ser financeiro ou não. Ou não. Mas, né? Então, inovação passa por essas 3 etapas. Então, você tem que ter processos de ideação bem feitos, você tem que ter processos de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento bem feitos, e você tem que ter processos depois de venda desse projeto bem feito, né? E é legal isso que você traz do incrementar radical, porque algo que é legal também de trazer é assim, por que uma empresa inova? Perfeito. Acho que, por Por que quê? que é uma empresa inova, né? Isso faz todo sentido com o cenário atual do Brasil, inclusive. Por isso que eu acho que é legal trazer. Então, eu não sou acadêmico da área de inovação e tal, mas refletindo a respeito, para mim, existem dois motivos por qual uma empresa nova. Primeiro, porque ela precisa. Eu ia falar Entende? sobrevivência, Então, né? Sobrevivência. Então, a necessidade é a mãe da criatividade. Né? Já existe essa frase. Então, e aí, a precisar, toda empresa vai falar, eu preciso para quê? Perfeito. Tem empresas que falam, eu preciso inovar para cortar custos. Eu preciso inovar para manter posições de mercado. Eu preciso inovar para entrar em novos mercados. Né? Isso eu comento por conta dessas diferenciações entre inovação incremental e radical. Perfeito. Então, acho que a primeira coisa é essa, assim, ela precisa, né? E muitas vezes, acho que até o cenário do Brasil, de estar um pouco para trás nas questões de inovação na área farmacêutica, é que a gente tem um mercado tão grande que copiar produtos por muito tempo gerou muito valor para as empresas. Né? Competição não era tão alta, o mercado ainda estava se estruturando e as empresas que foram crescendo, elas foram crescendo fazendo cópias. Sim. Né? Então, Que são genéricos, que né? são genéricos e similares, né? Produtos que, enfim, que têm uma relevância fantástica do ponto de vista de acesso. Sim. Mas ela, né? Então, muitas vezes essas empresas elas, né, foram crescendo com esse norte, com esse horizonte. O segundo ponto, assim, por que a gente inova, né? Ou por que uma empresa inova, eu acho que hoje em dia se fala muito sobre propósito. Então, empresas grandes em particular, elas têm uma função social. O cara fundador do Alibaba sempre ele fala isso, né? Ele fala assim, quando você tem uma empresa pequena, é uma coisa. Agora, se você tem uma empresa bilionária, ela tem um papel social. Concordo. Quando a pandemia veio, a gente olhou para a AstraZeneca, para a Pfizer, para a Merck, para a GSK, para Sanofi, a gente falou, e aí? Vocês não vão fazer uma vacina para a gente? Não, a gente precisa de vocês. É verdade. Sabe? Então, ela tem uma função social, um propósito. Então, muitas empresas, elas também inovam para isso, para atender a sua identidade, a sua missão, o seu propósito, né? E a estratégia por trás da inovação, e até entrando pelo incremental radical, é por conta disso. Né? Se você falar para a Natura, o que é inovação para você? Ela vai falar, meu propósito de sustentabilidade. Então, e ela vai construir toda a linha de inovação dela baseada nisso, né? E o que é inovação para a Natura provavelmente não é para o Boticário, ou enfim, são ou diferentes. Ou para uma indústria farmacêutica qualquer, né? Enfim. Então, e a inovação incremental e radical, assim... novamente eu não sou um acadêmico da área, mas a diferença principal é que a inovação incremental normalmente é uma modificação pequena de um produto existente, né? E uma inovação radical é aquela que é mais disruptiva, aquela que promove uma modificação num produto ou principalmente em um mercado que muda esse mercado. A questão é que para a indústria farmacêutica, essas coisas elas não são tão preto no branco. E isso que eu sempre trago também quando a gente discute sobre esse tema, né? Então, por exemplo, inovação incremental, eu vou dar 2 exemplos aqui. Os 2 produtos que mais venderam na história da indústria farmacêutica é o Liptor, a atorvastatina da Pfizer, e o Mira, o adalimumab da AbbVie. Esses 2 produtos, eles não são inovações radicais, eles são inovações incrementais. Incrementais. Então, o Liptor não era a primeira estatina, nem a melhor.
Sim. né? Naquele momento foi, mas não era melhor. E o Mira também era uma inovação incremental em cima de um anti-TNF, mas ele não era o primeiro first in class que a gente chama, né? Então, essa questão do incremental radical, ela tem um papel importante porque ela não é preto no branco, né? O impacto mercadológico de uma inovação incremental pode ser radical, o impacto de uma inovação radical pode ser incremental. Por isso que acho que o grande desafio é ter um equilíbrio entre essas coisas, né? Porque ambas são relevantes e têm o seu papel em qualquer empresa. E acho importante mencionar também que muitas vezes o tempo delas Perfeito. faz muita diferença, Perfeito, né? Porque a radical a gente sabe que existe, às vezes, um investimento muito maior, né? E outro, um risco também muito maior. E um tempo muito maior, enfim. Então, acho que também vale a pena a gente pontuar isso, né? Porque para a estratégia da empresa também faz muita diferença. Tem gente que não quer, né? Tem empresa que não quer investir durante muitos anos, fazer uma aposta arriscada em algo de inovação radical e prefere só partir para incremental. Não, eu até né? ia puxar esse gancho e perguntar a sua opinião sobre o quanto da cultura do investidor aqui de fato interfere nisso. A gente já exato. falou um pouquinho disso em outros episódios, mas talvez a gente nunca entrou a fundo, já que você trouxe a questão toda muito bem delineada sobre a questão de valor, entrega e tudo mais. A gente não, eu sempre trago aqui que eu acho que tem um pouco uma questão da cultura de quem investe, né? Exato. Vamos falar aqui das pessoas que estão, obviamente, nas indústrias e tudo Os mais. donos, né? Os donos, mas não é só os donos, os porque... acionistas, enfim. Não, então, isso que eu ia falar, tem os acionistas, mas tem grupos pequenos também, Sim, tem empresas, sim. as próprias startups e tal, e aí você vê a sede de cada um e geração, porque a geração dos donos das indústrias farmacêuticas era talvez aquela geração em que a inflação era estourada no Brasil, as pessoas tinham dinheiro num dia, no outro não tinha mais e tudo mais, e o quanto que isso estimula o Brasil ser um país de genérico, que a gente já trouxe isso em outros episódios. Só para ter uma noção de números, assim, o nosso último levantamento, mais ou menos, tem mais de 120, se não me engano, indústrias que produzem IFAs no Brasil, ou que são produtores, ou que se colocam como produtores de IFAs. É muita coisa. Mas será que a gente produz quais IFAs, né? Com que tecnologia? Exato. Então, como que você, na sua opinião e na sua experiência, você acha que isso faz sentido, não faz? A cultura tá para mudar, não tá? Não, eu acho que já melhorou bastante, né? A visão geral é que precisamos inovar, né? Acho que Sim. isso é fato. E é um processo, né? Eu acho que sim, também. Volta muito a questão do propósito e a identidade e missão de cada empresa. Então, o Axê, em particular, é uma empresa que tem essa questão da inovação incremental bem estruturada, Exato. bem forte, né? Sempre foi. Tem essa coisa do DNA, Sim, né, da concordo. empresa. E a própria inovação em novos IFAs, né? Que muitas vezes se chama uma inovação em um novo IFA de uma inovação radical, mas não necessariamente, né? Eu sempre comento, você pode fazer uma inovação incremental e gerar um novo IFA, ou você pode trabalhar radicalmente uma nova tecnologia, certo? A vacina da Pfizer, né, a novidade, né, na vacina que foi desenvolvida não é no IFA, no mRNA. A inovação, a novidade foi no delivery e foi disruptiva, né? Então, tem um pouco disso, assim, né? Dessa questão, dessa diferença entre incremental radical de IFA e tecnologia. Porque a gente acaba falando que incremental é para tecnologia, radical é para IFA. E a minha visão não, é que essas questões elas dependem muito mais de risco, Sim, retorno, impacto mercadológico, questões assim. Então, eu acho que as empresas, né, as farmacêuticas nacionais, elas têm sim olhado cada vez mais para a inovação, isso é fato, né? Porque a competição também aumentou. Ficou grande, E Senão aí- não sobrevive, né? Exatamente. Realmente. E a proposta de valor de alguma dessas empresas, ela passa pela inovação, né? Ela passa, não é competição por preço ou por volume, né? São empresas que querem trabalhar com boas margens, com produtos diferenciados, né? E a empresa, eu achei, é uma dessas empresas que tem esse olhar. Agora, o que você traz que é importante, que é a questão do ecossistema, né? Que não é só a indústria farmacêutica grande, né? Mas o Sim. ecossistema, esse sim ainda precisa melhorar muito no Brasil, né? A gente vê hoje que tem alguns fundos de capital de risco que investem nas startups, que aumentou o número de startups, isso é muito legal. Mas a cultura, que foi a tua pergunta, né? Isso ainda assim, nós estamos ainda engatinhando nessa cultura da inovação.
Quando a gente vê, por exemplo, países como Israel, lá aí você chutou o balde. Lá é a regra, sabe? Startup Nation, né? Então, Sim, os sim, caras, sim. eles têm essa questão da inovação como premissa. Então, assim, é premissa ser inovador, né? E, enfim, então acho que a cultura, ela nasce daí. Mas, para mim, o ponto importante da cultura são os exemplos. Não tem jeito. Enquanto esse país não tiver bons exemplos de inovações que deram certo, ou mais exemplos, né? A gente não vai se sentir seguro, a gente Concordo. como investidor, como país, em colocar mais esforços nisso. Então, a nossa missão, acho que como P&D, é justamente essa, assim, é criar esses exemplos para poder fomentar esse ecossistema. Não, concordo. Inclusive, 2 episódios que a gente já falou aqui, que é muito interessante em relação ao que você está falando agora, é um de patente, que inclusive foi a Elza, Claro. que também era do nosso grupo que você conhece lá, que mostra o porquê justamente isso. Se você não inova hoje em dia com a questão da patente que dura 20 anos, você consegue imaginar no mercado que vai ter uma enxurrada de concorrência e aí automaticamente, se você não inovar, você está perdendo o mercado cada vez mais. Então, assim, faz todo sentido. E a segunda é o próprio Rômulo que falou do Acheflan, que é um exemplo que eu sempre uso também nas minhas apresentações como um exemplo de sucesso de inovação, que o Ache fez e tudo mais. Então, assim, vai muito em linha com o que você está falando, né? Então... Me parece que também, eu sempre comento isso, que quando eu olho e as pessoas perguntam para mim, quando eu olho há 10 anos atrás, era totalmente diferente. Hoje, você vê as grandes, maiores indústrias, inclusive já tem programas internos ou umas venture capitals, umas corporate venture capitals, né, no caso, que já estão procurando startups, já estão de olho em algum tipo de projeto. Então, até já nas minhas apresentações eu comento, tem indústria que abre programas... Ciências da saúde, então você, professor, pode se inscrever, mandar o seu projeto. Acho que o Achei está com uma área de startup também, certo? Depois pode até me confirmar. Mas isso significa que está mudando, né? Talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas está mudando, né? Eu presumo. Não, sim, eu acho que está mudando. E essa questão das startups, algo interessante para trazer também é que tem um estudo da... Obrigado. Tá bom. Tem um estudo da Harvard que mostra... Eles fizeram um estudo de qual que era a média de idade de fundadores de startups em diferentes setores. Ah, eu lembro dessa... Então, porque o que a gente imagina de startup é sempre assim, é o cara na garagem da casa dele, lá no Steve Vale do Jobs. Silício, o cara, né, Steve não quis Jobs, fazer faculdade, etc, etc. E é muito interessante porque para a área das ciências da vida, para a área da biotecnologia, da pesquisa, a regra, pelo menos na americana, é o contrário. Então, assim, a média de idade dos caras que fundam uma empresa de esporte é 45 anos, e esses caras, a maior parte deles tem pelo menos doutorado, um MD, um pós-doc. Então, eu acho que até isso faz parte da cultura, sabe? Eu não sei se é só o jovem, né, com pouca experiência, formado há pouco tempo, que vai atender as demandas do nosso Brasil. A gente precisa que pessoas mais maduras, né, em uma outra fase da vida, tenham o suporte para poder formar essas startups. E essas startups, elas têm uma maior probabilidade de sucesso. Esse estudo da Harvard mostra isso. Eu lembro inclusive, disso. Você até em relação compartilhou. a pessoas mais novas. Mas a gente acaba tendo essa cabeça, né? O cara que fugiu da faculdade, montou Largou uma startup, largou a Stanford e tal. E não é a regra, essas são as exceções. É que elas chamam tanto a atenção que a gente acha que é a regra, né? Não, e tem muito... eu vejo muito isso por causa de um contexto de tecnologia, né? Tem casos assim, óbvio, inclusive a gente discutiu isso aquela vez. Tem os casos que tem muito mais a ver com as pessoas que estão desenvolvendo empresas de tecnologia, basicamente, ponto. Basicamente, gente, basicamente significa muito difícil. Mas enfim, quando a gente fala disso, de hard science, deep techs e tudo mais, aí a coisa... Aí é outro jogo, e é um jogo caro, inclusive, porque... Né, eu já vou até trazer aqui, a gente fez um dos últimos episódios com o Ricardo, quem quiser também volta lá. Ô, Leandro, vai ter muito card nesse episódio já, hein? Já se prepara. Do quanto é difícil desenvolver uma molécula. O Ricardo explicou mais ou menos o fluxo de como avança e tudo mais, mas eu queria te fazer uma pergunta. Como que, essas perguntas são feitas para mim também quando eu faço minhas palestras, como que se escolhe o alvo dentro da indústria farmacêutica? Como é que é o processo? A indústria levanta a mão e fala, tá aí, quero trabalhar com dislipidemia, quero trabalhar com cardio, porque o mundo inteiro trabalha com cardio, o mundo inteiro trabalha com câncer. Como que é o processo para poder chegar naquele fluxo? Se você quiser contar também depois um pouquinho do fluxo até chegar no mercado, já ajuda a gente bastante. Não, legal.
assim, primeiro sobre o fluxo, né? Basicamente, você divide o processo de P&D em P e D. Por incrível que pareça. Acabou, gente. Obrigado. É isso. Mas é por aí, sabe? Então, o P, né? A gente também tem o outro nome que se dá é descoberta, certo? Então, é aquela história de você descobrir, seja um alvo, né? Seja uma molécula, ou, né? Um produto. E então a gente acaba colocando duas fases, né? Existem, na verdade, uma série de fases, fase de identificação e validação de alvos terapêuticos, até você pegar e chegar a um produto, né? E o D, ele tem as suas fases, né? De desenvolvimento pré-clínico, existe um desenvolvimento pré-clínico, principalmente toxicológico, a área de vocês também, vocês sabem bem, né? Existe uma parte de desenvolvimento, de escalonamento de produção, seja do IFA, seja da formulação, né? Existe todo o desenvolvimento clínico, com fases diferentes, que atendem a aspectos diferentes, e até o registro do produto. Então, essas são as grandes fases. Sim, né? perfeito. A fase de pesquisa, né, assim, a primeira escolha, com certeza, assim, ela tem uma escolha sobre áreas terapêuticas ou doenças que fazem sentido e sobre alvos para aquelas doenças, né? Normalmente, as escolhas sobre doenças e áreas terapêuticas, elas têm um olhar também mercadológico, né, de necessidade. Então, assim, qual que é a necessidade para daquele, né? Por que se investe tanto na cardiologia, como você comentou? Porque o conjunto de doenças da cardiologia é o que mais mata hoje no mundo. Mata mais do que câncer, né? Então, a morbidade disso é absurda, né? Principalmente no Ocidente, em que as pessoas têm sobrepeso, né? Não se exercitam, etc., é uma grande causa de morte das pessoas, né? Isso é uma parte da adequação. Então, a parte da equação que é a questão da necessidade, né, e do tamanho desses mercados. A outra parte da equação é uma questão de identidade. E aí volta a história da identidade de uma empresa, né? A GSK, por exemplo, é uma empresa que sempre esteve na área de doenças infecciosas. Então, eles sempre estarão, né, assim, no limite, né? Por quê? Porque está no DNA deles trabalhar com essa área, né? Existem muitas empresas que nasceram para isso. A Biogen, uma empresa americana, nasceu para trabalhar com neurologia. Então, eles acabam sendo Novo Nordisk para diabetes, né? Então, essas empresas, elas têm até como uma missão, uma identidade, expectativa da sociedade que elas estejam nessas áreas, né? Então, também tem um pouco disso. E a terceira coisa é a questão da viabilidade, né? Então, por que muitas empresas saíram de projetos em Alzheimer? Porque é uma doença difícil, aparentemente, de se desenvolver. Muita coisa falhou, né? E aí, essa questão da viabilidade que vocês estão comentando, vem a questão do alvo terapêutico, né? Como é que se escolhe esse alvo terapêutico? Então, essa é uma pergunta de muitos milhões. Eu não acho que ela hoje tem um processo tão estruturado, claro, né? Eu acho que é um pouco mais até de arte do que um processo bem estabelecido, com gates, né, definidos. Mas ele passa por você identificar alvos que aparentemente sejam interessantes e validar esses alvos, né? Então, isso que a gente falou bastante com o Ricardo, experimental, né? Então, é um pouco disso, assim, né? Como é que você escolhe alvos? Normalmente é um pool de ideias que são colocadas, elas são exploradas, validadas, e o processo de inovação ele é um funil. Você coloca vários alvos terapêuticos que você identificou, você valida alguns deles, para alguns deles você encontra moléculas, para alguns deles você consegue chegar no candidato, para alguns deles você consegue desenvolver, alguns morrem em fase 1, outros em fase 2, outros em fase 3, até que, eventualmente, alguns chegam no mercado. Não, legal. Porque muitas pessoas pensam que é meio caixa preta, né? Quando eu dou palestra sobre isso, as pessoas falam, pô, mas do nada vocês levantam e falam, e é isso, né? Você tem vários tiers ali que pode levar à determinação da patologia ou do alvo, né? Que você vai trabalhar. E as pessoas, às vezes, não imaginam o quão complexo é até chegar na... Porque depois que você define o alvo, aí começa, de fato, a busca, né? Trabalho. Mas até chegar aqui também tem muita coisa que se envolve, muito número, muita discussão, enfim. E você ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar assim, a gente está falando de alguns conceitos, né, de inovação e tal, mas eu queria saber a sua opinião sobre como é que o Brasil está hoje dentro desse cenário. É incremental, é radical? Onde é que a gente investe? O que a gente espera? O que você acha? Assim? Não, legal, é uma excelente pergunta, né? Assim, a minha visão hoje é que o Brasil, do ponto de vista de ciência, que é vamos dizer, o propulsor de tudo isso, a gente melhorou muito, né? Assim, claro que há muita ciência básica, né? Há muita ainda, né, oportunidade de desenvolvimento do país nessa área, mas
Eu acho que é uma visão geral que a gente tem um pool de cientistas que são bons, né? Que vão para fora, que até se destacam em grupos internacionais, que ficam muitas vezes fora porque às vezes não tem oportunidade para cá. Então, a minha visão é que assim, para a inovação, independente de ela ser incremental ou radical, a base disso é a ciência, a pesquisa, né? Sim. O que eu acho que falta? Assim, falta esse gingado, essa capacidade de aplicar, né? De você converter conhecimento em produto. Isso não é trivial. Então, eu acho que para as inovações que envolvam aspectos mais incrementais, como novas formas farmacêuticas, associações em dose fixa, produtos que envolvam novas vias de administração, a gente já tem uma base maior, né, de experiência focada nisso, né? Então a gente acaba conseguindo converter mais essas ideias, né? E para aquilo que é um pouco mais disruptivo, que envolve mais pesquisa antes de você aplicar em um produto, aí acho que ainda falta um pouco, né, nos grupos, e muitas vezes porque não teve essa experiência, né? E a área farmacêutica ela tem esse desafio que ela depende de um grupo interdisciplinar. Então, se você não tiver um local de convergência desse grupo, que muitas vezes são as grandes empresas em que você vai ter profissionais com olhares diferentes, essa inovação ela não acontece, né? Então tem um pouco disso também, né? Lá fora ela acaba acontecendo mais, porque mesmo em startups você tem pessoas extremamente experientes, né? Versadas já, e você tem um ecossistema em que, nossa, né? A boa parte da inovação ela sai de grandes hubs, sai de Boston, de São Francisco, de San Diego, de hubs na Europa. E isso só acontece porque lá você passa a rua, encontra na Starbucks alguém que vai te resolver um problema, né? Então, tem essa discussão sobre, né, como é que o Brasil tá. Então, assim, eu acho que o Brasil ainda falta massa crítica em pessoas que conheçam todas as partes do processo e que tenham uma rede de conexões entre essas pessoas, porque existem também muitas ilhas, né? Mas a discussão sempre vem assim, mas falta ciência para o Brasil? Eu não sei se falta ciência, acho que falta aplicar essa ciência, né? Não porque o professor ou o cientista que faz pesquisa básica não aplique, porque eu não acho que é só o papel dele. Acho que isso é um esforço da sociedade, né? De converter ciência em inovação propriamente dita, em produto, né? Algo que vai gerar valor econômico também para o Brasil. Eu acho que tem uma desculpa que você ia falar. Eu tava ouvindo um podcast esses dias de um dos que eu uso mais. Um dos podcasts que eu mais gosto de ouvir, que é de Venture Capital também. E um dos donos, contando a história, ele foi perguntado sobre a inteligência artificial no momento atual que a gente está vivendo e tudo mais. E aí eles perguntaram sobre o cenário do brasileiro. E aí ele falou bem uma coisa muito parecida com o que você está falando agora, que não é falta, por exemplo, de pessoas capacitadas, mas ele não acreditava que, por exemplo, a inteligência artificial seria utilizada para uma coisa inovadora no sentido de, sei lá, a gente construir a próxima Apple, mas que com certeza, por exemplo, em logística, em e-commerce, em coisas que o Brasil consome muito, com certeza a gente vai estourar. Mas talvez na inovação deep science, hard science, aí talvez falta essa questão da aplicabilidade que a gente ainda não consegue. Mas não é a capacidade o problema, né? O problema é talvez essa visão de aplicação que a gente sofre um pouquinho. Mas eu achei interessante. Eu fico pensando assim, né? Com relação às referências mesmo, né? Então, acho que os Estados Unidos são boas... Ele é uma boa referência para a gente nesse sentido de desenvolver dentro da academia uma ciência que muitas vezes é aplicada para a vida real, né? Mas isso acontece muito porque existe muito uma parceria entre as universidades e as indústrias, né? E eu acho que talvez na sua fala, assim, ficou martelando aqui na minha cabeça, que é essa ponte, que é uma via de mão dupla, inclusive. Não é só sair da academia e ir para a indústria, né? Porque, assim, a indústria também precisa gerar uma demanda, a academia desenvolve, aprofunda, reverte isso para a indústria. Então, acho que talvez, de fato, no Brasil, falte um pouquinho
dessa união, dessa junção Organização, desses né? dois polos, que são polos importantíssimos para fazer isso acontecer. Começando lá do início, na ciência básica, né, e profunda, até chegar na aplicação. O que as empresas estão fazendo para resolver isso, sabe? Porque, ao meu ver, assim, ainda a gente tá muito distante. Mas eu sei que existem algumas iniciativas, né? O que, sei lá, o Axê está fazendo, ou que você conheça de outras empresas que fazem para conseguir se comunicar e tanto desenvolver a academia, né, para desenvolver projetos para vocês e vice-versa. E vocês também gerarem recursos para que eles continuem a Só pesquisa. lembrando, antes do Atlas responder, né, porque a gente estava lá, que eu estava lá no Axé, inclusive, a gente fazia bastante trabalho com algumas universidades, até hoje, né? Vocês Não, fazem exato, mas assim, trabalhos lá com eu isso. queria saber um pouco mais sobre geral, né? isso, né? Assim, eu acho que, até dando um passo atrás, uma discussão importante quando a gente fala sobre inovação e competição global, porque você falou de inovação, você está falando de competição global, né? Você não compete, na indústria farmacêutica ainda, isso é fato, né? É que o país vai ter que fazer escolhas, né? Então, por exemplo, falou de pets, né? Quem que a gente lembra? A gente lembra de Japão, Coreia do Sul, certo? Sim. Então, esses países eles tomaram decisões lá atrás de desenvolver grupos de excelência, tecnologias, escolhas tecnológicas que faziam sentido para o Brasil. Para o Brasil não, para aqueles países naquele momento. Assim como os Estados Unidos, chegou uma época que eles tomaram a decisão de desenvolver a biotecnologia, porque eles tinham uma visão de que a indústria química estava muito focada na Europa. Então, no final das contas, por exemplo, as empresas europeias, que são gigantes, elas tiveram que comprar empresas americanas de biotecnologia para acessar esses mercados, né? Um grande exemplo da Roche, que comprou a Genentech. A Genentech ela é um berço, né, cara? O berço da produção de insulina, o berço da produção do primeiro anticorpo monoclonal. A grande parte das pesquisas inovadoras assim, de fármacos, a Genentech participou em algum momento. Então, esses caras, assim, enfim, eles tiveram que tomar essa escolha. Então, tem uma questão de escolha, de formar massa crítica em áreas que a gente acredita que sejam relevantes. E aí, baseado nisso, assim, o que nós temos feito, né? Primeira coisa é ter uma combinação entre iniciativas internas e de inovação externa. Então, esse é um grande papel meu dentro do Axê, né? Para a pesquisa de incubar tecnologias que para a gente faça sentido, ou plataformas tecnológicas que para a gente faça sentido, e desenvolver outras plataformas e tecnologias por meio de parcerias. Essas parcerias, elas podem envolver universidades, mas também podem envolver empresas de diferentes portes. Ou mesmo você acessar uma tecnologia que ela já existe em algum lugar do mundo, mas que você quer aplicar em um produto. Então, hoje o jeito que a gente tem trabalhado são nessas 3 vertentes, né? Então, ou de acessar uma tecnologia pronta, ou de incubar essa tecnologia dentro de casa, ou de desenvolver essa tecnologia junto com empresas ou universidades que façam sentido. O que a gente tem feito no Brasil, por exemplo, né? Então, o Axê é uma empresa que tem investido muito na área de produtos naturais, por exemplo. Sim. E aí a gente tem algumas colaborações super relevantes com o LNBio, né? O LNBio tem ali um grupo de pessoas que trabalha com descoberta de fármacos, sabe trabalhar também com produtos naturais, com isolamento, extração, fracionamento. E a gente tem trabalhado com esse grupo, né, de pessoas que, né, têm colaborado nessa linha. E até para linkar com essa questão que você comentou, Maria, da academia, ou, né, da ciência, dos pesquisadores e da indústria, o Brasil, alguns anos atrás, formou o Embrapi, que é uma empresa brasileira para inovação, né? E esse modelo do Embrapi é um modelo que ele só existe para conectar a pesquisa, os institutos de pesquisa com a indústria.
né? Então, é um modelo em que você tem o papel do pesquisador, o papel do governo colocando também investimento e o papel da indústria colocando investimento e cobrando, né, e desenvolvendo isso em colaboração com os pesquisadores. Então, todos esses projetos que a gente faz com pesquisadores no Brasil, os grandes, a gente tem trabalhado junto com o Embrapi também, que é um modelo super bacana, super de destaque, que é super elogiado em diferentes áreas, né? Em que foi inspirado, inclusive, com o que acontece em outros países, como a Coreia, a Alemanha, né? Que tem institutos super fortes aí com a Fraunhofer, né? E assim vai. Uma outra área que a gente também tem trabalhado com a área de pesquisa é na área de inibidores de quinases. Então, essa é uma área que eu até escutei o episódio com o Ricardo, vocês comentaram bastante, assim, né? Ele até falou, poxa, 70 e poucos inibidores de quinases já aprovados. Então, é uma área que a gente também enxergou como uma oportunidade para gerar novas moléculas, né? E para trabalhar com isso. E agora, a gente também tem algumas frentes que nós estamos trabalhando para tecnologias farmacêuticas propriamente eu vou te dito, perguntar dessa né? parte aí. E justamente para poder também pesquisar e entregar em soluções para inovação incremental. Então, hoje a área ela tem esses dois focos de IFAs, né, e também para inovação incremental. Então, a gente tem trabalhado também com algumas tecnologias nessa área. Legal. Mas quando Muito você bom. pensa, quando a gente fala de trazer tecnologia de fora, que é essa área que você está falando, o que é a primeira coisa que vocês pensam, buscam? Óbvio, né? Tem que estar atrelado com o interesse da companhia. Mas até extrapolando um pouco para nível de interação pessoa lá, por exemplo, você pensa só no negócio, ou vocês pensam, tipo, qual o país que vocês estão procurando, porque, putz, será que o relacionamento vai ser fácil ou não? Isso não vai ser difícil? O que vocês procuram logo de cara? Ou se não, ou se tem, ou independe, é só mais vinculado ao negócio mesmo e tudo mais. Não, eu acho que assim, a primeira escolha é para onde a gente vai, né? Que áreas terapêuticas, que indicações, que isso não é normalmente não é o P&D que define, né? Normalmente é uma escolha de negócio, Business, né? né? De business, né? Putz, para onde a gente vai? A gente vai para a área B, C, D, né? Cada área ou indicação terapêutica, ela demanda soluções tecnológicas distintas. Então, a pergunta é, quais são as necessidades, né, não atendidas hoje no mercado? E baseado nisso, né, a gente mapeia uma série de ideias, né, e de tipos de produtos que fariam sentido, e a partir daí a gente vai buscar as tecnologias que vão resolver isso. Então, esse modelo que a gente chama é o modelo de demand pool, né? Então, ele é puxado pela demanda. Agora, a gente, como, né, uma área de scout também lá, trabalhando com a identificação de tecnologias, vira uma mexe, a gente encontra uma tecnologia que pode ser interessante para a empresa. E aí, é o que a gente chama de modelo de technology push. Ou seja, a tecnologia, às vezes, ela cria uma demanda. Entendi. Que a gente trouxe, olha, essa tecnologia pode ser interessante para um produto assim. Faz sentido? Nossa, faz muito sentido. E aí, a gente viabiliza, seja por uma parceria, seja por internalizar essa tecnologia. E não necessariamente aqui a gente está falando de ser só fora do país, até dentro do país também. Se vocês virem oportunidade, considerando uma universidade ou alguma coisa do tipo, isso acontece. Sim. Ah, entendi. Não, isso é uma coisa que estimula bastante, porque se a conexão entre as universidades e as indústrias estão mais alinhadas ali, como a gente dizia no corporativo, azeitadas, né? Fica mais fácil para vocês também terem a visão do que está acontecendo na universidade. E eles, vice-versa, de tentar entender qual que é a demanda que necessita a indústria farmacêutica, né? Então, Sem dúvida. automaticamente E aí, nesse sentido... você vai perguntar? Não, eu só não vou Vai lá, comentar vai lá. só. Porque eu acho que, assim, ainda... sim, as iniciativas existem, né? Acho que as empresas todas, a depender do perfil e do que elas buscam, existe essa conexão. Mas o Brasil é tão grande, né? E tem tanta gente fazendo tantas pesquisas que para mim ainda falta tanto, sabe? Para a gente chegar e, eventualmente, eu acho que falta, por exemplo, também a universidade pensar um pouquinho nas questões práticas também, né? Tudo bem, estamos lá fazendo ciência, mas como é que a gente consegue se estruturar para interagir com as indústrias? E eu não estou nem falando de indústria farmacêutica, estou falando de tudo, porque a gente faz pesquisa em tudo, Sem né? dúvida. Você pensa na área agro, né? Na área de produtos naturais, enfim, seja cosmético, enfim, N possibilidades, né? Petroquímicas, enfim. Então, não sei, posso estar distante disso, mas assim, a gente que né, passa por algumas universidades aí, você percebe que também os professores não foram preparados para isso. Você trouxe logo no começo da
da sua apresentação, né? Que você teve disciplinas de biotech, assim, que te fez ter experiência com o negócio. Cara, isso é raríssimo. Nunca na vida, na graduação, você vai ter uma área, uma disciplina ou um direcionamento para negócios, né? E ainda mais se você vai fazer um mestrado e doutorado, porque aí parte-se do princípio que você escolheu uma área acadêmica. Perfeito. Né? Então, eu lembro, por exemplo, da minha experiência quando eu optei ir para ficar um tempo a mais na academia, eu me tornei uma aberração, porque para mim, e graças a Deus eu encontrei meu orientador, beijo, Hernani, Sim, que já esteve veio aqui, se vocês quiserem ouvir sobre... Hernani, porque eu falei para ele assim, cara, eu quero fazer, mas assim, não vem me falar para eu estudar uma coisa que eu não consigo aplicar a curto prazo e tal. Então, assim, ele teve essa abertura para mim, no sentido, eu não quero ficar na academia. Então, foi muito claro desde o começo para ele e para mim, assim, a academia, ela é importante para eu me desenvolver, né? E, enfim, para a gente se desenvolver e aplicar isso em outros lugares, né? Mas, assim, eu entendo que eu sou uma exceção, porque eu tive essa abertura. Eu vejo muitos professores assim, não, você tem que ficar aqui, acadêmico. E aí a academia, hoje a pesquisa não te dá nem recurso para você sobreviver, né? Então, eu fico aqui, sei lá, pensando, é uma coisa que é um dos propósitos da Spectra, assim, também, como é que a gente une, né? Como é que a gente, enquanto consultoria... As pessoas vão saber disso no futuro, ainda não. Como é que a gente faz essa ponte mais... Ou pelo menos estreita essa ponte. Então, a gente vive dentro das universidades falando das oportunidades que existem na área corporativa, né? E aí, sei lá, e como... E aí eu fico pensando, como é que a área corporativa também, e as indústrias todas que existem, né? Mostram as suas necessidades, tentam se aproximar, sabe? Enfim, acho que é só... Não é uma pergunta, não. É só um desabafo, assim. Porque, não sei, para mim ainda está bem distante. Ainda está muito concentrado, principalmente eixo São Paulo. Não vou nem falar Rio-São Paulo, porque acho que existem algumas iniciativas em Embrapi, no Rio, bastante fortes, assim, mas não necessariamente com a indústria farmacêutica. Mas ainda muito, né? USP, Unicamp, Unifesp, Unesp aqui e tal. E a gente sabe que esse Brasilzão aí tem um monte de gente fazendo, um monte de pesquisa, né? Não, sem dúvida. E o que eu acho, assim, a gente não vai conseguir inovar em tudo. A gente vai precisar fazer escolhas, né? Exato. Eu sempre dou um exemplo legal que é a Holanda, né? Adoro. A Holanda é um país que tem a maior universidade em pesquisa sobre alimentos do mundo, que é a de Wageningen, que por coincidência, que não tem nada de coincidência, tem dentro da universidade um centro da Unilever, que é uma das empresas por maiores só que não. para alimentos do mundo. Então, exato. tem uma escolha, gente. E por coincidência, o setor agropecuário da Holanda, o setor agrícola da Holanda é um dos maiores mais produtivos do mundo. Assim como o Brasil tem os seus casos de sucesso, né? Então, é fazer escolhas, né? Assim, a gente não vai conseguir inovar em tudo, mas inovar em áreas que sejam estratégicas para o país, a gente tem que fazer acontecer. Então, o Brasil é um país que fala muito de saúde, fala muito de economia criativa, fala muito de agropecuária, né? Então, são áreas, né, que a gente tem que se esforçar, além de outras áreas que a gente tem no nosso DNA, né? Biodiversidade, são coisas que a gente fala que, assim, né, que brilham o olho de qualquer pessoa que tá no Brasil, né? Mas a gente tem que fazer essas escolhas. E aí, as pessoas, né, envolvidas nesse processo, sejam empresas, sejam cientistas, elas também têm que ir se adaptando a esses hubs que vão sendo criados. Então, acho que é um pouco disso, né? Tem que ter uma massa crítica, mas que não vai acontecer para todas as áreas ao mesmo tempo. Sim, sem dúvida. Então, eu acho que sim, que o setor farmacêutico é um setor que a gente pode ser um hub de inovação, porque a gente tem muita indústria farmacêutica. A gente tem um dos maiores mercados farmacêuticos do mundo. Concordo. A projeção é que ele seja, em alguns anos, o 5º maior mercado do mundo, né? Quanto mais o Brasil tiver acesso, e as pessoas nem começaram a envelhecer ainda. Quando elas envelhecerem, né? Eu sempre dou esse exemplo também, a indústria farmacêutica no Brasil cresce a mais de 10% há mais de 20 anos, inclusive na pandemia. Esse é o crescimento, foi um salto. É um salto, assim. Teve muitos anos em que a indústria farmacêutica no Brasil cresceu mais do que o PIB na China.
que sempre foi um benchmarking de crescimento. Sim. Né? Então a gente tem sim esse potencial, né? Porque a gente tem demanda, tem volume. Não, e com tem a estratégia dinheiro, né? até do país de mencionar que tem que tornar mais autossuficiente em certas coisas, Perfeito, em certas coisas não. E o Sim. Brasil hoje precisa ser mais autossuficiente em produção de IFA, né? A tendência é só crescer, né? Sim. E eu só quero também resgatar uma coisa que a gente já conversou, que é essa questão da cultura, porque para mim, às vezes, fica como a maioria das empresas nacionais são de donos ou foram de donos e hoje estão dentro, né, sendo aí comandadas por conselhos, enfim, ou possuem conselhos administrativos, etc., ou consultivos mesmo, se a nossa cultura não nos impede de avançar com um pouco mais de rapidez, sabe? Porque, bom, a gente viveu algumas coisas, né, na vida aí e parece que, assim, ao mesmo tempo que a indústria farmacêutica é super rentável, ela não é tão rentável quanto a agro, Claro. né? Ou quanto você ter outros tipos de negócios que sejam menos difíceis de tocar do que uma indústria. E de alguma forma que te traga um lucro maior, assim. Então, fico aqui sempre fazendo esses exercícios de pensar, imaginar o que trava, né? Porque estamos, sim, crescendo, é óbvio isso, né? Mas eu não sei, eu tenho uma sensação de que daria para crescer mais rápido. Daria para fazer muito mais coisa, né? Isso sempre dá, né, gente? Eu ia falar isso. Assim, isso sempre dá, é só querer. Mas as pessoas que teriam esse poder, né, por ter o recurso financeiro, principalmente, né, elas têm essa visão ou elas não, ou a nossa cultura é de genérico. A gente faz, um genérico em 2 anos você desenvolve e põe no mercado, né? Então, assim, uma inovação, até mesmo incremental, por mais rápida que ela seja, é muito mais difícil de você fazer. Se você tiver que fazer um estudo clínico, você já não consegue, né? Então, o que trava? É a nossa cultura? Ou é, tipo, esse imediatismo? Enfim, não sei. Ou tudo. Uma junção de fatores. Ou tudo junto, enfim. Assim, ó, eu não consigo te responder. Não, é só um brainstorming mesmo, Brainstorming porque total, obviamente não tem né? uma resposta não tem certa, né? Não tem uma resposta muito definitiva aqui. Eu acho que tudo que você comentou faz parte, né, dessa equação, né? Para mim, é legal que você trouxe essa questão de imediatismo, que eu acho que é algo que eu penso também bastante, sabe? A indústria farmacêutica e a pesquisa, a inovação, ela leva tempo. Né? Verdade. Você está falando aí de... Mesmo a inovação incremental, como você comentou, né? 7 a 10 anos, né? Então, a gente, toda vez que tem a entrada de executivos na indústria farmacêutica que estão em outras áreas... causa até uma certa surpresa. Nossa, mas tanto tempo para chegar ao mercado? Sim, né? Porque é muito regulado, né? É muito regulado. Você precisa passar por muitas etapas e coisas assim. Então, para um país, né, que aí você também comentou da inflação, etc. Então, assim, tem um certo imediatismo, né? E que tudo bem, ele faz parte da eficiência de qualquer empresa, né? A empresa tem que... Né, tem conta para pagar, tem gente para... Folha. Então, assim, tem essa questão de trabalhar, né? Ela faz pro hoje, né? Pro ontem. Faz parte de qualquer empresa, né? De matar um leão por dia e tal. O que eu acho, né? E acho que também um outro conceito legal que tem alguns trabalhos da Harvard que falam que as empresas mais sustentáveis, ou seja, aquelas empresas que perduram por muitos anos, são aquelas empresas que eles chamam de que eles têm uma atitude ambidestra. Ou seja, enquanto aquela empresa ela tá... Eles até chamam em inglês... os verbos de exploit e explore. Porque o explorar, em inglês, ele tem esses dois conceitos. Exploit, você está falando muito disso mesmo, assim, de girar no modelo de negócio existente. Exato. Então, se é a inovação incremental, é a inovação incremental. Se é o genérico, é o genérico. E essas empresas hoje estão focadas muito no exploit, e, assim, de trabalhar muito no modelo de negócio existente, né? Mas você também tem que ter um apoio ao futuro da empresa. Exato. Né? Exato. Eu tive o benefício disso, digo, para minha vida, né, de ter estagiado um tempo no laboratório do professor Luiz Eugênio,
que virou diretor no Instituto Tecnológico da Vale, foi diretor científico da FAPESP, e quando ele foi para o Instituto da Vale, né, ele né, assistiu algumas apresentações e ele comentava a respeito disso. Ele fala, ó, a Vale hoje tem uma reserva de alumínio que daqui a 30 anos ela não vai mais ter. Vixe Maria. Ela tem uma outra reserva de um outro tipo de mineral que daqui a 50 anos vai acabar. E aí? O que vai fazer? Se a gente não explorar novas maneiras, novos modelos de negócio, Exato. novos tipos de produto, explorar, mas não só explorar, né? no Não sentido explorar, não distrair, de né? distrair, né? A Vale daqui a X anos, ela tá Acaba. fora. Petrobras também, né? Hoje tem mais essa visão, né? Tanto que desenvolveu o pré-sal, tá olhando para fontes alternativas de energia. Então, volta a história de por que inovar? Porque é preciso. Então, eu acho que muito mais do que a inovação pela inovação, né? Assim, os tomadores de decisão, sejam eles em diferentes esferas, eles precisam enxergar que é preciso para o futuro de longo prazo das empresas, das universidades, do governo do Brasil, que a gente inove. Né? Isso só passa pela essa questão de nós como empresa precisamos que isso aconteça para que daqui a 15, 20, 30 anos eu consiga colher esses frutos. Né? Então é uma visão de longo prazo. E o nosso país é um país mais imediatista mesmo. Então eu acho que uma das causas pode ser isso mesmo que você comentou. E acho que eu colocaria uma outra questão, que é a questão geracional mesmo, Isso. né? Então, acho que as pessoas que estão à frente das empresas, né? Elas são pessoas mais antigas, que passaram por... Mais antigas. Mais antigas, Cuidado, não, hein? né? Cuidado. Pessoas mais vividas, com outros tipos de experiência. E talvez, não sei, talvez uma nova geração traga aí essa visão mais... Oxigenada? Não, eu diria mais ousada, assim, né? De querer arriscar mais. Porque o solo tá... Na verdade, Mais a estrutura... fértil. Não, a estrutura tá feita, né? Acho que essas empresas grandes, as quais a gente está se referenciando aqui, que são, de fato, quem estão aí à frente dessa inovação dentre as nacionais, já tem uma estrutura consolidada, assim. Elas vão quebrar de um dia para o outro, né? Então, acho que talvez essas novas gerações aí tragam Eu acho isso. que o Atlas falou uma coisa que a gente já discutiu, acho, talvez em outro episódio, não me lembro, mas tem a ver com os horizontes de inovação da McKinsey, né? H1, H2, H3, que fala sobre como que você pensa, como que você trabalha o que você tem hoje, qual que é o produto que você vai ter que desenvolver no futuro, É isso. que é o segundo ciclo, e aí aquele que vai realmente alavancar você daqui 10 anos, que é sempre você ficar olhando 3 níveis de horizonte, né? Que tem a ver com o que você falou do exploit. Exato. Acho que eu aprendi alguma coisinha ou outra. E eu acho que assim também as empresas elas né, têm que prezar pela sustentabilidade de longo prazo. Né? E essas decisões elas passam por isso, assim, de assim, o que eu vou sair na frente, investir, né, para isso que seja um recurso estratégico, único, diferenciado para mim no futuro. Né? Gente, carro elétrico era uma coisa né? A gente falava, não, isso nunca vai chegar. Chegou. Não, eu lembro de... A empresa mais valiosa uma das empresas mais valiosas do mundo é a Tesla. Mas não era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. A Toyota, com os investimentos em carro elétrico, era algo que você falava, não, isso nunca vai dar certo, nunca vai chegar. E um dia chega, mas isso são anos de P&D, né? Até chegar ao ponto de ter algo maduro para estar no mercado. É aquela história de assistir o De Volta para o Futuro. Não sei se vocês que estão assistindo conhecem, já ouviram falar nesse filme. Cuidado com a geração, Cuidado, querida, a gente tá aí, né? Mas se você assistir lá, eles faziam, na época do De Volta para o Futuro, tinha call online que eles faziam no futuro. E chegou, né? Hoje no celular você faz um call, é bizarro. Mas daqui a pouco vai ter o skate voador. Certeza. Se a gente for continuar, a gente vai ficar, acho que 2 horas aqui falando, hein? Né, que tá muito bom o papo, tá muito solto, isso é bom. Espero que vocês também estejam gostando. Judas, acho que talvez para puxar já para um final, para não estender muito do seu tempo também, das suas coisas, a gente criou um monte de informação, mas eu fiquei pensando numa outra coisa que você falou aqui que talvez seja interessante debater com você, que é o Open Innovation, Open Science. Você trouxe um pouco da informação falando sobre dessa importância de interagir com as indústrias e tudo mais. E o Axê faz, né? O que você vê, ou o que é, só para primeiro explicar para as pessoas, o que é isso, e como se você vê que isso é uma alternativa interessante, que tem bons frutos, pode gerar bons frutos lá na frente, ou você entende que isso é uma fase inicial, ou
ou não, ou a gente não vai, ou não tem muito a se agregar, não sei, a sua opinião que eu vou querer saber sobre o Open Innovation, o Open Science no Brasil, por exemplo. Foi até legal que você comentou de inovação aberta e ciência aberta, né? Porque a gente tem os dois modelos. Sim. Com essa colaboração que nós temos com a Unicamp, a gente trabalha nesse modelo de ciência aberta, né? Então, é aquela ciência que naquele momento, ela não tem o objetivo de gerar uma patente e tal, é o foco em geração de conhecimento, né? De compartilhar logo de cara, eu tenho interesse nesse alvo, eu tenho interesse nessa área, e vamos trabalhar junto isso, né? Para poder pesquisar algo que gere conhecimento, que possa ser aplicado por outras pessoas e que com esse conhecimento gerado a gente consiga ter um P&D cada vez mais assertivo. Isso é a ciência aberta, né? Isso, inclusive, é desenvolvido pela minha área também. A empresa tem também na área de transformação digital, uma outra diretoria, a inovação aberta, que é justamente você trazer problemas e convidar startups para ajudar a resolver. Isso a gente fez um primeiro ciclo, né? Tá coletando aí insights dessas startups, selecionar alguns projetos para tocar. Confesso que eu tenho menos experiência nessa área, porque está sendo tocado por um outro time, mas o grande objetivo é esse, né? Você abre o problema que você tem para resolver, coloca em linhas temáticas e as startups vêm te propor, olha, eu tenho uma solução que eu acho que, baseada nisso que você está dizendo, talvez faça sentido para você. E aí, a partir daí, você começa a trabalhar com essas startups com diferentes modelos. Pode ser uma colaboração, pode ser uma contratação de serviço, pode ser uma incubação dessa startup dentro da organização. Existem diferentes modelos. Então, é um modelo interessantíssimo, né? Moderno, ágil, né? No contexto mais agile que o pessoal comenta e que faz todo sentido, né? Você criar lugar, oferta e demanda também para inovação. Perfeito. Aí fica a dica, se alguém tiver interesse, já sabe o caminho aí, ó, montar uma startup, pensar nisso também. Acho que a intenção do episódio, inclusive, do podcast, né, gerar insights. Fomentar. Gerar insights, provocar, deixar a cabeça de vocês, assim como a nossa, assim, ó. Nossa, eu saio daqui, gente. A cada podcast que eu gravo dessa área de inovação, eu tenho vontade de montar 5 empresas. Eu também. Eu já tô aqui, ó, com os modelos de negócio aqui. Quando o Rômulo veio aqui sair, eu falei, nossa, é isso, vamos fazer. Cacuete de empreendedor. Nossa, cara, que desespero. Desesperador, mas a gente faz a nossa parte. Watt, a última pergunta que eu vou fazer pra gente já encaminhar pro final, de fato, pro nosso... se você assistiu o episódio do Ricardo e do Rômulo, você já vai saber que no final tem o bate-bola aqui. Bate-bola. É um assunto que a gente recebe pra caramba aqui, e vai ser legal ouvir sua opinião, que é sobre produtos biológicos, biotech no Brasil. O que você vê sobre isso pro futuro? Qual é o futuro, né? O futuro, os próximos 5, 10 anos, investimento do Brasil, indústrias, o que você vê sobre isso? Porque tem 2 assuntos que a gente tem que trazer episódios específicos sobre isso. Um deles é a regulamentação de produtos biológicos e o outro sobre indústria veterinária. Mas nesse caso eu ia te perguntar sobre biológicos. O que você vê sobre isso? Eu acho que o grande motivador dos biológicos, né, pelo menos quando eu participava dessas discussões lá atrás na formação da Bionovis, era assim, volta a questão do IFA, né? O pessoal falava, IFA químico, perdemos o bonde. Índia e China dominam tudo. Produzem isso com custo muito melhor, né? Eu acho que essa questão do eixo de produção ele vai mudar bastante no pós-pandemia, né? O Ocidente não quer mais depender só da Índia e da China. Então, se abre oportunidades, inclusive, para o Brasil na parte de síntese química. Mas o grande motivador, inclusive com o governo, o BNDES apoiando a biotecnologia lá desde o começo, era nessa linha, né? Assim, poxa, a gente pode sair na frente e produzir IFAs biológicos no Brasil. Hoje a gente já produz vacinas no Brasil. Por que não produzir também anticorpos monoclonais e proteínas recombinantes, etc., né? Então, lá atrás, quando saiu a regulamentação, etc., aconteceu alguma série de movimentos, né? Houve a formação da joint venture, que é a Bionovis, por 4 empresas farmacêuticas. É bom que você está falando isso, que a gente acabou pulando esse assunto aí, né? Ainda bem que você tá falando. Desculpa. Então, assim, a Bionovis ela foi formada pelo Axê, Ipera, União Química e EMS na época, né? Focado em desenvolvimento de produtos biológicos. Então, o objetivo era produzir, desenvolver, transferir tecnologia, né, e comercializar produtos biológicos. Então, isso é uma empresa que faz parte do grupo, tem uma gestão específica, né? Específica. Eu também acompanho a parte científica da empresa, mas
é uma grande iniciativa do Brasil, né? E existem outros players também, né? Outros players nacionais, né? Ou mesmo players internacionais que começaram a entrar no Brasil para trabalhar com biotecnologia. Hoje, a maior planta de biotecnologia do mundo é da Samsung, empresa Caraca. coreana. A Samsung Essa eu não está sabia. negociando a compra do negócio de biosimilares da Biogen, por exemplo. Então, e eles já vendem produtos no Brasil. Já vendem anticorpos monoclonais. Eles vendem um trastuzumab no Brasil. Uhum. Então, isso também novos players estão entrando, né, para trabalhar com isso. Agora, o que fica para a gente assim é que a gente precisa também incorporar capacidades de P&D e produção cada vez mais da biotecnologia. Sair um pouco dessa visão só da compra da tecnologia pronta, né, mas do desenvolvimento do produto, do IFA biotecnológico. Então, isso acho que ainda existem poucos players, né? Existem algumas empresas farmacêuticas trabalhando nisso, mas ainda é um bonde que a gente ainda tem a oportunidade de crescer mais, né? Porque esse bonde está acontecendo. E outros países, como China, Coreia, né? Próprio Israel, ou países do leste europeu, eles estão trabalhando nisso, né? De também ser independentes nessa área de IFAs biológicos, né? Então é uma área fantástica, acho que é super legal mesmo vocês trazerem alguém para debater o tema aí, porque muito Não, bacana. eu acho até que, eu posso estar enganado, mas a última vez que eu vi, a fatia do mercado brasileiro de biológicos já tá, acho que 20%, alguma coisa do tipo. Já é grande e representativa. Isso. E mostra que vai crescer cada vez mais, né? Porque, assim, o diferencial de mercado, seletividade, redução de efeito tóxico, então assim, só que é o que você falou, o investimento em desenvolvimento é difícil, é pesado, é diferente, enfim. É isso. E eu só quero fechar, né? Pode fechar. Essa Pode questão, porque fico com medo da gente querer seguir na linha do genérico. Então, assim, você acha que a gente vai investir em biológicos ou a gente vai focar em biosimilares? Olha, eu particularmente acho que no momento o olhar é para biosimilares. Agora, você desenvolver um IFA biosimilar, eu acho que já seria fantástico. Tá. Em que sentido? De você aprender. É o conceito de engenharia reversa, só que aplicado à indústria farmacêutica, né? Então, assim, copiar dá trabalho. Né? Sim, E mesmo a cópia, super. ela dá trabalho. Então, e no biológico, ainda nunca... o nome biosimilar ele é incrível, porque nunca vai ser um biogenérico, ele sempre vai ser um biosimilar. Exato. Então, ele nunca vai ser igual, Não. sabe? E envolve, interessantemente, um conjunto de competências que a indústria farmacêutica não tem. Você está falando de biólogos moleculares, pessoas que manjam de avaliar a parte analítica de proteínas, Sim. de escalonamento, de cultivo né? celular, de Fermentação, fermentação. Então é um novo domínio, né? Mas eu acho que sim, o olhar dos próximos anos são para biosimilares, assim, né? Pelo menos o que a gente tem visto aí Sim. acompanhado, né? De movimentações. Top, muito bom. Muito bom. Espero que vocês também Aulão. estejam gostando aí. O povo aqui, Atlas, gosta de ficar recebendo aula, assim, de que a gente fica falando sobre conteúdo, mas eles também gostam e deveriam gostar, inclusive, de bate-papo para fazer a cabeça sair daquela comum, daquela coisa que é só ali o seu dia a dia e tal, né, consumir conteúdos diferentes, né? E acho que essa é uma boa oportunidade para quem tá aí se formando, Com certeza. investindo na carreira ainda. Ou quem tá dentro da indústria que quer fazer uma pós, a gente acabou de falar que é viável, pro seu exemplo. É um investimento de vida, porque eu acho que de fato Com certeza. o futuro é tudo que a gente conversou aqui, né? Então, Exato. E ainda mais pra quem aproveitem quer essa desenvolver, oportunidade. inovar e tal, é isso aí. Exato. Vamos pro final, quadrinho final? Senão... Bate bola. senão, pô... Tá preparado? Tá preparado. Agora eu comecei a suar. Foi bom que ligaram o ar-condicionado, né? Ai, brincadeira. Ati, qual que é a sua... Puta, o pior é que talvez eu acerte as respostas se eu fosse perguntar dele. Qual que é a sua principal ferramenta de trabalho hoje em dia? Cara, ferramenta... Ó, eu vou dar uma pirada aqui. Eu acho que é informação. Tá. Acho que a informação é Eu ia a errar. minha ferramenta. Eu ia dizer celular. O Ati não vive para sem... acessar a informação. Né? Acho que assim, aquela coisa toda, assim, tem tanta informação. A pesquisa é baseada em conhecimento, né? Perfeito, vai lá, Maria.
Eu fiquei... Teve uma hora que você foi falando dos propósitos das empresas, né? Uhum. Assim, para poder focar e investir. Eu fiquei pensando, qual que é o seu propósito? Quando você tá ali à frente do Ixi, seu olha lá, a grupo pergunta é pra ser bate-bola, ela vai fazer a pergunta Não, igual a não, Tchatcha. Se calma. vocês não viram o episódio da Tchatcha, volta lá nos primeiros 10. A Tchatcha falava... O que é vida O que pra é você? vida pra você? E aí, era, Aí ficou melhor. ou era 15 minutos, só em uma resposta. Eu falava, meu, fugiu o propósito do quadro. Não, porque assim, pô, você tá à frente disso, você tá comandando e ali, muitas vezes, direcionando tudo isso, né? Mas assim, o que pra você faz sentido, né? Eu quero focar... o meu propósito é colocar um medicamento biológico no mercado, sei lá, alguma coisa nesse Peraí, sentido. já que você falou isso, só pra acrescentar, eu tava conversando com outro amigo nosso que também tá numa posição relevante em uma indústria que faz diferença. E aí, eu discutindo com ele, a gente tava falando sobre justamente isso, sobre fazer diferença no mundo, né? Sim, pô. Qual que é a sua Será contribuição que eu vou para o conseguir mundo? fazer um dia tal? E aí, eu não sei se você já pensou isso, mas na posição que você tá, se você consegue colocar um medicamento ou fazer alguma coisa, ou você de fato muda uma realidade. cara. Diferente de, por É exemplo, isso. a pessoa que tá na universidade, não desmerecendo isso, mas eu tô dizendo, a pessoa da universidade vai ter um desafio grande. Você, hoje, na posição que você tá dentro da indústria, você dita regras ali dentro, você dita tendências e tudo mais. Então, assim, realmente Influencia, né? Então, realmente é um peso bem grande. Não sei se você já pensou nessa resposta que a Maria... vai ser 15 minutos, vai. Vai, não vai ser... Fazer, Não, essa sua pergunta primeiro, É depois que a eu minha. fiquei tentando... Eu acho que assim, de trás pra frente, né? Assim, a gente não faz nada sozinho. Sim, né? sim, concordo. Independente, assim... E todo mundo tem um chefe, né? Eu sempre falo isso. né? Não, com É certeza. isso aí, né? Então, enfim, Você tem a Paula. chefes, né? E a gente ninguém faz nada sozinho. Então, é mais nesse sentido de influenciar mesmo. Sim. Mas é legal que você trouxe essa coisa do propósito, porque a gente passa pela essa discussão na cabeça, né? Então, eu acho que eu tenho dois propósitos interligados, assim. O meu primeiro propósito é que, isso me lembra na minha época de faculdade, que eu olhava para as indústrias e falava, pô, as indústrias contratam poucos cientistas, né? Então, o meu primeiro propósito é desenvolver né, estimular cada vez mais que as indústrias farmacêuticas tenham departamentos, tenham áreas para fazer pesquisa. Pesquisa, né? Independente de qual área que elas vão escolher, cada indústria vai ter a sua escolha, mas que tenham cientistas que façam pesquisa, né? Perfeito. Que tenham um cacuete, um jeito de fazer as coisas diferentes do Da desenvolvimento, rotina, né? da E rotina. que são complementares. E essa é a parte legal. Toda indústria grande, ela tem um grupo que olha para ciência e tecnologia e um outro grupo que olha para desenvolvimento. Mas no cenário farmacêutico atual brasileiro ainda, não são todas as empresas que têm um departamento, uma área de fazer pesquisa, dedicada né? para fazer pesquisa, né? Então, essa é uma métrica que eu gostaria de ter, né? Assim, de ver cada vez mais as indústrias farmacêuticas tendo departamentos de pesquisa, né? E algo de médio e longo prazo, um pouco na linha que você comentou, assim, para mim seria um propósito de vida poder ter o desenvolvimento de um produto inovador que seja registrado no FDA. Entendi. Então, eu já vi umas vezes umas pesquisas que mostram assim, onde foi descoberto tal medicamento. E aí eles vão pintando de acordo com a região do mundo. Onde vai construindo, né? E, gente, não tem um medicamento que foi registrado no FDA que veio da América Latina. Então, para mim, seria um grande propósito de vida e eu acho que isso criaria uma série, abriria uma série Sim, um impacto de bem portas. grande. Assim. Todo Então, mundo, é né? meu propósito aí. Dos né? exemplos, Assim, né, que a gente falou, inclusive. Exatamente, Você assim. falou. Então, assim, ter um produto inovador, né? Seja incremental, seja radical, mas que consiga perseguir o caminho e bater na porta do maior mercado do FDA, mundo, né? perfeito. E mais regulado, mais controlado e, enfim, bom. mais relevante. Eu só vou fazer um parênteses. Ixi, mais 15 minutos. Porque eu sou uma pessoa inquieta, né? Eu acho que a Atila já me conhece também faz bastante tempo. Mas é muito legal você falar dessa questão de pesquisa dentro da indústria. Porque você vê em todas as indústrias farmacêuticas a área de pesquisa e desenvolvimento. É isso. Só que aí, a hora que você entra lá, você vê que não é tão pesquisa e desenvolvimento assim, né? Então, acho importante a gente estudar. O pessoal, principalmente o pessoal que está aí na ciência, né? Quando quer fazer essa migração para a área corporativa, para o mundo corporativo, entende aí o que é pesquisa, a pesquisa que você está buscando. Porque, às vezes, vai ser uma frustração imensa você chegar numa indústria farmacêutica que está lá
fazendo rotina, né? Uhum. Então, só esse parênteses. Não, com certeza, Não assim, é ter um P que não seja um Pzinho, né? Exato. Sem ofuscar o D. O D, ele tem a sua, né, o desenvolvimento. Exato, ele porque é isso, o o- desenvolvimento ele é necessaríssimo, assim, Super. é o que faz a tração, a coisa tá lá rodando, Uhum. mas o P muitas vezes é muito diferente de uma empresa para outra, então acho que esse é o ponto. Voltando ao quadro, Nossa, que gente, esse é um seria baita, mano. Bate-bola. A minha... Leandro, na hora que você editar, você faz o seguinte: você coloca a minha pergunta primeiro. Quer dizer, a pergunta da Maria Antes primeiro. Antes de falar do bate-bola. Isso, depois tá do bate-bola, bom. tá? Mas é que foi pessoalzíssima isso. Já que você falou de informação, qual que é a sua principal fonte de consumo e atualização de informações hoje em dia? Tem alguma coisa que você lê que é assim... É que você citou bastante Harvard aqui, eu sei disso já, mas pode ser outro exemplo, não sei. Que você consome bastante aquele conteúdo para se informar, ou não, ou é podcast, ou sei lá o que, enfim. Então, hoje o que na nossa área farmacêutica, eu mais consumo de informação são notícias do ambiente de inovação farmacêutica fora do Brasil. Então, eu sou viciado nesses movimentos. Então, assim, Biogen compra uma empresa por 7,2 bilhões de dólares. Reata Therapeutics, recente, né? Você fala, caramba, aí isso começa a puxar as perguntas, né? Mas por que eles compraram essa empresa? Aí você começa a conectar. Mas por que eles compraram essa empresa? Por que eles não desenvolveram isso? Por que eles tomaram essa decisão em relação a outra? O que essa molécula tem de diferente? Aí você vê que é um produto natural. Você fala, cara, que interessante, é um produto natural. É para uma doença específica. Você fala, nossa, eles estão focados mais em doenças raras. Então esse é um movimento relevante para a indústria. Então, essas connecting the dots, né? Que eu acho que ver esse movimento dos peixes grandes, assim... Então é ali que eu começo a me atualizar. E aí você começa a puxar nas informações, né? Por que comprou, por que vendeu, por que registrou, por que falhou, né? Para onde está indo, por que escolha dessa plataforma. E eu acho que essas informações elas são mais bacanas do que um artigo científico. Porque você está vendo a história sendo construída em tempo real. Né? Então eu acho que é por aí. E tá ligado ao business, né? Isso. É uma ciência muito mais aplicada mesmo, né? De como o negócio é feito através da ciência. Perfeito. Mais alguma? Não, eu meu bate-bola já já foi? perdi, né? Eu já... Tem uma pergunta que eu tenho feito nos últimos episódios, que é uma pergunta nova aí. Vamos ver. Se tem algum ritual que você faz, que você gosta, que tipo todo dia, tanto profissional ou pessoal, independente do que seja que faz bem pra você se desenvolver e tudo mais? Rapaz, pergunta difícil, hein? Eu falei, não é fácil. Puxado, hein? Não vale tomar uma tacinha de vinho do Porto toda noite, não. Essa aí não vai. Agora que você é a sua. Essa é da minha, Não, eu acho que no momento da minha vida, um ritual que eu tenho todo dia brincar com a minha filha. Esse é uma hora que a gente tenta, né, se desligar. É difícil demais. O mundo ele consome a gente, né? Imagino. Mas é um ritual bacana que eu tenho exercido aí e que é muito... A troca é fantástica. Né? Mais alguma? Não, eu gastei a minha meu tempo última, todo então, com uma perguntinha. Porque eu também já pergunto para algumas pessoas sugestões de livros ou de alguma coisa, de algum paper, alguma coisa que você acha interessante. Não é para todo mundo que eu pergunto, porque eu sei que tem pessoas aqui que talvez que são convidados que não têm o hábito, tem pessoas que têm. O Atlas é uma pessoa que lê muito. E quando eu entrei no Axê, a gente fica focado assim 100% em ler muito paper. Quem está na pós-graduação consome muito paper, muita publicação. E eu tinha deixado de lado uma dos meus maiores prazeres, que é ler livro. E o Atlas foi uma das pessoas que me indicou o primeiro livro, depois quando eu retornei dentro do Axê. Você não vai lembrar, talvez, não sei, você lembra? Que foi o livro que aí eu faço a recomendação primeiro, mas eu vou pedir a sua depois, que é o DNA do Inovador. Lembra desse livro? Tá? Que ele me emprestou, eu quase não devolvi, gente, inclusive. Mas devolvi depois de uns 2 anos, que é muito bacana que lá ele deixa claro o conceito de um líder inovador e um líder executor, e a importância desses 2 líderes para dentro da organização. Indico também, é muito bacana. Qual que é a sua indicação agora pro episódio? Se você tem algum livro que você está lendo, que você gostaria de indicar? Eu gosto muito de biografias. Eu também. Por quê? Porque elas vão contando a história, normalmente com um ar pessoal e um ar que traz os altos e baixos. Né? Hoje eu estou lendo a biografia do Obama, que é alguém que eu tenho uma admiração, e ele vai contando a história dele, os desafios, até chegar lá, né? E Nossa, não é qualquer coisa, né? Não.
primeiro presidente negro na história dos Estados Unidos, um país que tem uma história racista absurda, forte. né? E que ficou 2 mandatos ainda. Que ficou 2 mandatos, né? Que, enfim, fez mudanças importantes em algumas áreas como saúde, né? Então, e aí na área de inovação, eu gostei muito da biografia do Steve Jobs também. Eu acho que ela traz, tem livros, tem filmes, enfim. Mas as minhas sugestões são de biografias. Então, eu gosto muito de ver os desafios, né? Eu também. Porque você se projeta e começa a pensar assim, poxa, será a gente talvez... Tô no caminho certo, né? Em relação aos nossos propósitos, objetivos, Exato, enfim, exato. um pouco disso. Não, concordo. Tem muito a Spectra tem muito de biografias de outras pessoas também que a gente vai lendo e vai... Putz, olha o que aconteceu aqui, fez isso, fez aquilo, então também concordo. É uma puta experiência bacana. Encerramos? Foi Acho bom? que sim, né? Foi bom? Acho Foi que bom? alguma coisa? Foi bom? Não, só Só agradecer. voltou? Não, Só agradecer tá bom. e parabenizar. É muito legal o podcast e eu tenho escutado. Obrigado. Vocês são meus companheiros no carro. Ah, que bom. nas idas e voltas de Guarulhos. Exato, exato. Então, obrigado aí. Muito legal o trabalho que vocês têm feito. Não, obrigado. Obrigada, É um Achas, prazer. É um prazer receber você aqui. Fazia bastante tempo que a gente já queria Sim, conversar, né? sim. Então volte sempre. Você é Opa. sempre muito bem-vindo aqui na nossa mesa. E Com no certeza, nosso, com certeza. nos nossos estúdios que, né, sei lá. Vamos Cada ver. hora em vai um lugar. ser Não, mas eu falei, eu queria ter trazido o Atlas já. E tem uma lista de pessoas que a gente vai trazer em breve, se Deus Que bom, quiser. pelo menos aí dá Mas sequência aí o era, podcast. mas era essa questão. Putz, tava trocando o escritório, trocando o estúdio, né? Aí foi enrolando, mas enfim, deu certo. Né? Que bom. E é um prazer pra mim estar aqui com você, conversar com você. Você sabe o quanto eu admiro você. E a gente aprendeu muito. Eu aprendi muita coisa com você lá no Achei. E a minha carreira não teria sido o que foi se eu não tivesse tido esse contato interdisciplinar que você falou. Então, é um prazerzaço ter você aqui na mesa, certo? Certo. Não esquece 2 recadinhos antes da gente ir embora. O primeiro é, novamente, quem trabalha com cromatografia, galera, não perca lá a oportunidade. Gente, filtro é ciência, se vocês não sabem, viu? Porque cada tipo de material de filtro dá uma resposta diferente. Dá diferença. Vocês sabem, mas E aí- só isso que eu queria falar. E se você trabalha e quer ter um preparo de amostra melhor, quer ter desenvolvimento de método melhor, quer melhorar o que você já faz e se desenvolver, vai lá, é gratuito. O pessoal dos nossos parceiros do Cromatografando disponibilizaram esse guia muito, muito, muito ilustrativo, impressionante, assim, acho que um dos conteúdos que a gente viu também que tá, assim, sensacional. Então faz todo sentido. O link vai estar aqui no episódio, na descrição para vocês. Vai ter um QR Code também durante o episódio inteiro para vocês. Então não percam a oportunidade, se inscreve lá mais uma vez e seja feliz, né, para o desenvolvimento. E o segundo lembrete não deixa de se inscrever. Se inscreve no canal, ativa o sininho lá para você receber todas as informações quando a gente publicar vídeo. Tem vezes que a gente publica... Nossa publicação é a cada 15 dias, mas tem vezes que a gente publica edições especiais, vídeos especiais ou não. Então, ativa o sininho lá, deixa o comentário, se inscreve. Caso você não consuma pelo YouTube, vai lá no Spotify ou em outras plataformas que você preferir. Então, na Apple, na própria Amazon. Tá sempre lá na própria Google também, então fica lá sempre disponível. E, Maria, nossas redes, antes da gente ir embora. Instagram, Spectra Soluções Científicas, LinkedIn, Spectra Soluções Científicas. Perfeito. Então, não deixa de se inscrever, corre lá e, como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que uma dessas informações que a gente discutiu... Tava recheado Tava hoje, recheado, hein? muita Pelo inovação. amor de Deus. Seja a inovação que vocês estão Exato. esperando, certo? Então, até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Uhul. Arrasou. Foi muito bom, Ati. Muito bom.